Beleza, pessoal, vamos falar sobre funções. O que seria funções? Funções seria como se fosse um pedaço de código que tem a sua própria função, que vai fazer algo separado. Seria como se fossem máquinas dentro de uma fábrica, tá? Como se fosse cada máquina tivesse sua própria função. Uma seria para poder receber milho, outra para poder empacotar, outra para poder pegar as caixas, tá? Esse é o poder das funções dentro de uma linguagem de programação. Ela tem por si só a sua própria função e retornar ou fazer algo que é em prol de algo maior, que é o software, que é o programa, tá? E aí, como que as funções são criadas no Python, tá? Qual que é a sintaxe, qual que é o estilo das funções? É mais ou menos dessa maneira, tá? Então a gente vai ter uma palavra reservada chamada def, né? De definição, ou define, de definir. Aqui vai ter o nome da função que você vai colocar, vai ser, faça a soma de pi, ou a soma de uma área, que vai ter o argumento, que vai ser a entrada, né, do valor que você vai passar, o que vai ser feito dentro dessa função e o que ele vai retornar, tá? Não vou entrar com muito detalhe aqui, que tem vários tipos de função, tem função de lambda, tem várias coisas aqui. Eu quero só passar o simples para vocês entenderem, tá? Então aqui vai ter a palavra reservada, que é o def, tá? Que a gente não lembra que eu falei para vocês que quando é na aula de variáveis, que eu não posso ter algumas palavras que a gente não pode usar igual for, def. Então o def ele é usado para poder criar uma função, para dizer para o Python falar, olha, estou criando uma função aqui, tá? Aqui é o nome, novamente repetindo para vocês. Aqui é o argumento, que é a entrada, o tratamento que nós fazemos dentro dessa entrada, tá? Que a gente coloca as engrenagens para funcionar aqui e o que é o output, né? O que essa função produziu. E aqui é uma função real, tá? Uma função que como que ela deveria ser, né? Como que ela é. Então aqui ela já tem um nome mesmo, autodescritivo, ela faz soma. Então aí a gente coloca o x, né? O valor de x, passamos o x como um argumento. Esse valor que nós passamos aqui, ele é somado por 10 e aí ele retorna esse valor. Então aqui no caso vai ser retornado como 13. Vamos para o código, eu vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente faz para poder criar funções dentro do Python. Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar aqui sobre funções. Vamos começar a trabalhar criando funções e eu vou estar trazendo alguns exemplos para vocês vocês entendam como que a gente pode estar trabalhando, criando funções e usando elas em outros lugares, beleza? Então aqui, né, eu estou aqui no arquivo main, tá? E eu vou estar criando aqui uma função simples para vocês entenderem como que a gente pode fazer. Vamos supor aqui que a gente precisa fazer uma função, onde essa função, a única coisa que ela vai fazer é pegar esse valor que a gente vai passar para ela e somar esse valor por 10, tá? Independentemente do valor que a gente passar. Então vamos lá, colocar aqui a palavra-chave chamada def, que é usada para poder fazer criar uma função. Vamos colocar o nome da função chamada somar por, opa, tá maior, por 10, tá? E aí a gente coloca aqui o valor, tá? O valor, dois pontos. Aí o que eu posso fazer? A gente precisa fazer os passos que a gente tem que fazer, tá? A gente pode colocar o valor direto aqui ou a gente pode fazer outros passos, tá? Normalmente, dependendo da função, ela pode ficar enorme, com mais de 100 linhas. Em vez de eu passar dessa maneira aqui que o Replit está fazendo, eu quero passar os passos aqui dentro, depois retornar o valor. Posso colocar aqui o valor igual valor mais 10, tá? E depois retornar o valor. Você pode falar assim, Elias, eu acho melhor daquele jeito que você passou, né? Usando o operador de atribuição mais igual. Então, ótimo, vou colocar aqui a mais igual, com valor de atribuição, tá? E somar por 10. Se a gente vir aqui, ó, e dar um print, vamos colocar aqui somar por 10. E aí, a gente pode colocar aqui o valor número 2, tá? Para saber se vai entrar todos os passos aqui. E vamos dar um run. E ele retornou 12, tá? Assim como a gente esperava. Então aqui, só para poder recapitular para você, a gente para poder criar uma função, precisamos colocar a palavra-chave def, tá? Como se fosse definir o nome da função que a gente precisa. Eu aconselho você sempre colocar o nome de uma função autodescritiva do que aquela função faz, tá? O valor que vai entrar dentro da função, os passos que precisa ser feito, né? Você pode usar aquilo que você aprendeu do Python, tá? Das aulas passadas e retornar o valor que é tratado, tá? A gente sempre pede para poder tá atribuindo aquilo que você tratou dentro da função para uma variável e retornar uma variável, tá? É isso que eu peço, tá? Então, é como se fosse uma digestão aqui. Entra o valor, sai outro valor, tá? Pode ser com o nome de outra variável, beleza? Ok, vou estar usando um exemplo com 2 ou 3 funções para vocês entenderem como que a gente pode estar usando a função. Tá, vou dar aquele exemplo lá sobre a questão de autenticação que a gente usou na aula de condicionais e vou estar quebrando isso em diferentes funções para que vocês entendam como que a gente pode estar usando funções dentro de um contexto real. Então vamos lá criar a questão aí para saber se a pessoa é de maior ou não, tá? É de maior, maior, e aí eu posso vir aqui e colocar aqui idade.
dois pontos. Talvez possa até dar um probleminha aí, tá? Com o próprio Replit, mas não se preocupa não, que é do próprio dele. Vou dar um tab aqui porque ele retornou exatamente o que eu precisava. Se a idade for maior ou igual a 18, retornar verdadeiro. Mas se não for maior ou igual, no caso que é menor, ele vai retornar falso, tá? Então se a gente vir aqui, ó, e dar um print, add maior, e colocar aqui, ó, 19 anos, opa, e dar um run, opa, ele vai retornar verdadeiro. Porém, se eu colocar 10 anos, ele vai retornar falso, tá? Porque ele não é de maior. Ótimo. Então, beleza. Terminamos isso daqui. E agora, o que a gente pode fazer? Eu posso criar uma outra função para, como se fosse um sistema de autenticação para um bar, por exemplo, tá? Então, eu posso criar aqui. Eu não precisaria criar essa função, posso jogar isso direto na função de autenticação, de acesso, por exemplo, mas eu quero fazer dessa maneira para que você entenda como que a gente pode estar usando essa função uma dentro da outra, tá? Então, eu vou colocar aqui, a def acesso ao bar, tá? Acesso ao bar, posso colocar aqui idade, vou colocar a idade mesmo, tá? E aí eu posso colocar if é de maior, opa, eu posso colocar a idade aqui também, tá? Dois pontos, ele vai retornar, return, vou colocar um print, vai. Não, return mesmo, return com acesso, tá? E aí eu posso colocar else sem acesso, tá? Exatamente o que eu precisava. Então, beleza? Olha só que interessante, eu estou usando uma outra função, que é essa função que a gente acabou de criar aqui, em uma outra função, que retorna verdadeiro ou falso. Então, eu não preciso colocar aqui a equals true, tá? Para saber se é verdadeiro ou falso aqui na condicional, tá? Porque a própria condição, ela procura se isso é verdadeiro ou falso. Então, eu não preciso colocar aqui se é verdadeiro ou não. Então, se ele retornar verdadeiro, ele vai ter acesso, tá? Se ele retornar falso, vai retornar sem acesso, tá? Então, se eu vir aqui, ó, e dar um print no acesso ao bar e colocar aqui uma idade de 18 anos, ele vai rodar e vai deixar eu com acesso ao bar, tá? Se eu colocar 17 anos, eu vou rodar sem acesso, tá? E eu posso até deixar um pouco mais complicado aqui, tá? Posso criar uma outra função que é tipo uma pessoa que ela vai ter dinheiro e a idade. Eu posso colocar aqui a def bar, posso colocar até o nome do bar, poderia ser uma classe mesmo, tá? E aí eu posso colocar aqui, ó, idade e dinheiro. Deixar até um pouco mais complicado, usando dois parâmetros, tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, if acesso ao bar, olha só, mais outra questão aqui. Eu posso colocar aqui, ó, idade equals com acesso, olha só que interessante. Aí eu posso entrar com a questão do dinheiro. If dinheiro maior ou igual a 15, por exemplo, aí eu posso colocar aqui, ó, return. Posso colocar aqui, não aprovado, mas colocar aqui uma cerveja, por exemplo. Aí eu posso colocar else, não deixar muitos condicionais aqui não, tá? Deixar só esses dois aqui. Else, você, return, você não tem dinheiro, tá? Posso colocar mais coisas aqui, tá? Para poder dar decrescente nos valores que a pessoa tá gastando e tal, tá? Mas eu vou deixar só isso daqui para poder ficar mais simples pra vocês entenderem, tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, if acesso ao bar é igual equals com acesso, eu posso fazer isso daqui, tá? Aí eu posso colocar aqui, ó, else, posso colocar aqui, ó, return, você nem deveria estar aqui. Porque o bar seria como se fosse lá dentro, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, dar um print, interessante, print, colocar aqui a bar, coloca a idade de 18 anos, tá? E aí eu posso colocar aqui um valor de 15 dólares, por exemplo, 15 reais. Vou tirar isso aqui para poder ficar mais fácil, vou dar um run e ele retornou uma cerveja. Mas vamos supor que essa pessoa tem 18 anos, mas ela só tem 14 reais, tá? E eu vou retornar, ele falou assim, você não tem dinheiro?
Tá? Olha só que interessante, já a gente trazendo vários contextos, usando mais de uma função dentro de outra função, para vocês entenderem como que funciona aí, para a gente poder estar trabalhando com funções, tá? Esse é o poder de usar funções. Mas vamos colocar aqui, ó, que a pessoa tem 17 anos, ela conseguiu entrar no bar e ela tá com 20 reais, 20 dólares, por exemplo, mas não muda muita coisa de acima de 15, tá? Aí eu vou limpar aqui e vou dar um run para ver o que que acontece. Olha, você nem deveria estar aqui, ela conseguiu entrar, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí, como a gente pode estar usando funções dentro do Python, beleza?